Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde para vocês. Bem-vindos a mais um dia de aulas online. Estamos na quinta-feira, 17 de dezembro, e a nossa primeira aula de hoje será de História. O nosso assunto de hoje nós conversaremos sobre dois. Nós concluiremos o assunto sobre antigamente as pessoas trabalhavam em quê? E também nós vamos conversar sobre uma data comemorativa que está chegando, muito falada agora nesse fim de ano, que é o Natal. Exatamente, nós vamos conversar sobre o Natal, a origem das festas natalinas, como foi que surgiu tudo isso, e sobre o assunto do livro nós vamos ter hoje uma lista de profissões antigas e que pode ser que algumas tenham até desaparecido com o avanço da tecnologia e outras coisas que aconteceram. Algumas profissões hoje em dia não existem mais. Nós teremos hoje algumas atividades para fazer. Vamos responder uma atividade que será no seu livro de história. E para casa eu vou fazer um trabalhinho manual com vocês. Vou lhes ensinar como fazer, mas é uma atividade opcional. E na agenda eu já enviei uma pintura para vocês imprimirem ou simplesmente desenharem no caderno de desenho. Combinado, minha gente? Então eu peço agora que você separe os materiais da nossa aula de hoje de História. Vamos precisar do nosso livro. Você vai precisar também do seu estojo. E para executar esse trabalhinho manual, nós vamos usar alguns materiais reciclados ou recicláveis, certo? E o que é que vocês vão precisar? Lembram daquela nossa casinha que tinha aqui no cenário? Estão lembrados? Algumas semanas atrás, no mês de novembro, lá no finzinho de novembro, foi o último dia que essa casinha apareceu no cenário, pois chegou dezembro e agora nós estamos falando sobre o Natal. E aquela casinha que tinha lá, ela era feita de papel cartão. E o que é que eu fiz com ela? Um círculo. Olha ela aqui, a nossa casinha virou um círculo e este círculo servirá para o nosso trabalho manual. Um círculo de papel cartão em que eu vou cobrir com papel verde. Tia, eu não tenho papel verde. Se você tiver um papel cartão, isso daqui foi de uma embalagem de presente. Sabe aquelas sacolas de papel em que nós entregamos o presente para as pessoas? Pois bem, essas embalagens elas têm um papel mais grosso, que é o papel cartão, e você pode simplesmente pegar esta parte aqui do papel que é mais claro e pintar com giz de cera. Ou se você tiver na sua casa tinta, você pinta com tinta verde. Como eu não tenho tinta, eu vou cobrir com o meu papel verde. Certo? Então, fica a critério de cada aluno. Na falta de qualquer material que eu mostrar aqui, você substitua por aquilo que já tem na sua casa. Vamos precisar, além desse círculo do papel, tesoura, sem ponta. Você vai precisar de um círculo para fazer esse aqui. O meu eu usei um prato de sobremesa para fazer esse círculo. E o tamanho também é opcional. Você faz o tamanho que tiver aí. Eu vou usar papel crepom dourado, vou usar essa cor, e vou usar também a cor vermelha. Não tem papel crepom, vá substituindo por aquilo que você tem. Vou usar também um pedaço de papel cartão dourado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque por causa da luminosidade em que a câmera capta as cores, toda vez que eu mostro uma cor amarela para vocês, a câmera ela fica meio azulada, perceberam? Pois é, então eu vou usar um papel dourado. Ah, não tenho? Pinta de amarelo e vá trocando. Entenderam? Vocês podem também ter uma outra opção de usar, sabe essas forminhas de brigadeiro? Essas forminhas aqui. Você pode usá-las também. E muitas vezes acaba sobrando de algum aniversário e não usamos tudo, e você deixa lá guardado e fica para o próximo aniversário ou para outra data comemorativa. Você pode também usar essas forminhas
de brigadeiro, da cor que você tiver. Não tendo, você vai trocando por aquilo que já tem na sua casa. Se você já tiver esses materiais, corre lá, pega, pausa o vídeo, pega seus materiais, deixa aí do seu lado e no final da aula eu mostro como fazer. Combinado? Então vamos começar. Pegue seu livro de história e abra-o na página 136, correção da tarefa de casa. Vamos começar. Página 136. Muito bem. 7º quesito. Observe as imagens a seguir e circule onde está havendo a degradação do meio ambiente através das diferentes formas de trabalho. Nas duas imagens aqui, vocês observam que a primeira mostra uma fábrica. Esta fábrica ela está emitindo o quê? Pelas chaminés? Fumaça. E essa outra aqui, vocês observam que é uma agricultura, é na área agrônoma, onde tem um agricultor fazendo o cultivo de algumas plantas, ou a colheita, dependendo de cada caso. Mas qual dessas duas está degradando o meio ambiente? A primeira ou a segunda? A primeira, por quê? Olha só quanta fumaça as chaminés desta indústria está soltando no ar e está causando o quê? Poluição. Deixando o ar sujo e com essa falta de cuidado, ela deixa aquele ambiente onde as pessoas estão ali podendo ficar doentes por causa dessa grande quantidade de fumaça que está sendo emitida por essas chaminés. E as fábricas elas precisam ter um filtro para que elas não lancem tanta fumaça assim. Esse filtro vai reter algumas sujeiras e vai fazer com que o ar fique menos poluído. O que é que vocês fizeram? Só um círculo nessa imagem. 8º. Encontre e copie do texto que significa degradar. Degradar significa que o ser humano é capaz de desequilibrar um ambiente e, com isso, impedir que as diversas espécies que dele fazem parte sobrevivam. Isso pode acontecer com a destruição ou retirada de mais do que o ambiente pode nos dar. Foi o que nós conversamos na aula passada, que muitas vezes, quando a nossa natureza ela é extremamente explorada e as pessoas não têm o cuidado de deixar aquele ambiente propício para as plantas nascerem novamente, com contaminação do solo, por exemplo, as plantas não vão crescer e isso vai degradar o ambiente, assim como poluição, o lixo, os gases tóxicos que são lançados diariamente na atmosfera e por aí vai. A poluição realmente degrada o nosso meio ambiente, infelizmente. 9º, complete a cruzadinha escrevendo as diversas formas de que as empresas cuidarem do ambiente. Na vertical, conservar, recuperar e na horizontal, proteger e preservar. Bem simples, e é o que as empresas devem fazer todos os dias para cuidar do nosso planeta. Essa foi a tarefa de casa de vocês da aula passada e agora nós vamos conversar um pouco sobre as profissões antigas que eu expliquei. Será que tem profissões que não existem mais? Profissões que realmente foram extintas? Vamos ver alguns exemplos. Você já deve ter ido ao cinema e percebido que agora nós vamos nos guiando para encontrar o nosso assento. Quando as luzes do cinema se apagam, a gente se guia através de quê? Daquelas luzinhas que ficam na escada. Antigamente era uma pessoa que fazia isso. Quem estava frequentando o cinema era guiado através de um profissional, que se chama lanterninha de cinema. O lanterninha é responsável por direcionar as pessoas a seus lugares depois que uma sessão de cinema começa. Era uma lanterna mesmo, de verdade, que essa pessoa usava. Como tinha que ser um ambiente escuro para poder as pessoas assistirem o filme, ele guiava as pessoas através disto. Hoje em dia, o lanterninha de cinema não tem mais, é uma pessoa que trabalha com outra função, também guiando as pessoas, mas ele não utiliza mais a lanterna. As pessoas são guiadas através daquelas luzes na escada. Vamos ver outra profissão que agora é bem difícil de você encontrar. Não quer dizer que ela foi extinta, mas teve modificação nessa profissão. E qual será? Telefonista. Tem uma série em um determinado site que você encontra falando sobre telefonistas. E as telefonistas antigamente, especialmente quem trabalhavam eram as mulheres,
elas precisavam conectar os cabos para que a pessoa pudesse falar com outra. Hoje em dia a gente pega o celular diretamente e pode ligar até para fora do Brasil, mas antigamente você precisava ligar para uma central e a telefonista era que completava a sua ligação. Nos primeiros anos da disponibilização de telefones à população, não se ligava diretamente a uma pessoa, não era possível fazer isto. A ligação tinha que ser pedida a uma telefonista que fazia a conexão. Com o avanço tecnológico, esse trabalho deixou de ser necessário, mas as empresas ainda precisavam de telefonistas para encaminhar o solicitante ao ramal pedido. Mesmo esse trabalho está deixando de ser necessário, graças às centrais digitais que fazem todo o trabalho automaticamente. Infelizmente, com o avanço da tecnologia, muitas pessoas estão perdendo seu emprego, pois, em vez de usarem as pessoas, agora estão usando as máquinas, os sistemas com o computador. E tem também um leiteiro. Antigamente existia leiteiro, onde as pessoas iam lá, deixavam os vasilhames nas portas, o leiteiro ia lá e abastecia. Só que essa profissão realmente com o tempo foi sendo extinta. Você pode encontrar sim em alguns lugares bem distantes, mas não é comum você encontrar um leiteiro. É mais comum você ir diretamente no supermercado e comprar o leite naquelas caixinhas ou até o leite em pó. Outra profissão também, operador de telex. Você já ouviu falar nisso? O fax é hoje um equipamento praticamente extinto, substituído pela praticidade do e-mail, que aos poucos vai sendo substituído pela conversa em tempo real, como aqueles aplicativos de mensagem que você conhece bem. Mas antes do fax surgir, existia um equipamento que transmitia mensagens que eram gravadas em um papel num código indecifrável para os leigos, para quem não entendia desse assunto. Era o telex, que recebia numa fita perfurada as informações enviadas por outro telex. Restrito ao mundo corporativo, os telex tinham que ser operados por um profissional especializado, dada a sua complexidade. Era algo tão difícil de ser mexido que tinham que ter profissionais habilitados para poder manusear esse aparelho. O operador de telex digitava a mensagem no equipamento, que gerava uma fita perfurada com essa mensagem. Depois, o mesmo operador pegava a fita e passava pela máquina transmitindo ao destino. Era algo bem trabalhoso. Hoje em dia, você com o celular mesmo, você digita a sua mensagem e em tempo real você conversa com a pessoa, mas antigamente era dessa forma. Telegrafista também é uma profissão bem antiga, quase extinta ou realmente extinta. Criado em 1835, o código Morse era a forma mais simples de se transmitir mensagens a longa distância, quando a transmissão de voz ainda não era possível. O aparelho que transmitia e recebia tais códigos era chamado de telégrafo. E o mesmo depois do advento da comunicação por voz e as transmissões por código Morse, continuaram um padrão mundial pela facilidade e alcance de transmissão. O código é composto por uma combinação de pontos e traços que podem ser transmitidos tanto por meio de sons quanto de luz. Eles poderiam pegar as lanternas ou aquelas luzinhas e piscar, fazia um ponto aqui, puxava, ou puxava para o lado, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, e isso era o código Morse. E as pessoas se comunicavam dessa forma. E a pessoa que transmite e também recebe esses códigos é conhecida como telegrafista, que deve saber de cor toda a sequência de combinações, de forma a decifrar a mensagem. Nos dias atuais, com a evolução das comunicações, para o âmbito digital, o telégrafo deixou de ser usado oficialmente e o telegrafista como profissão praticamente não é mais encontrado. Mas muitos radioamadores ainda preferem essa forma de comunicação e mantêm o vivo código Morse até hoje. Mais uma profissão, operador de mimeógrafo. Os tempos de escola primária na década de 70, quando as provas tinham cheiro de álcool de mimeógrafo. A forma mais fácil de fazer cópias naqueles tempos, pré-computador, era o mimeógrafo.
uma geringonça na qual a gente colocava um original feito com papel especial, geralmente batido na máquina, dava para fazer diversas cópias. Isso era muito usado para as provas e apostilas que deveriam ser entregues aos alunos. As provas de antigamente eram assim, vinham com cheiro de álcool, era um papel chamado de estêncil, na cor roxa, tinha que escrever nesse papel estêncil e aí ficavam com todas as letras escritas nesse papel. Você colocava o papel nesse mimeógrafo, prendia lá como uma espécie de presilha e aí você tinha que girar. Colocava o papel embaixo, você girava a manivela e aí a cópia saía. E dessa forma eram feitas várias cópias, especialmente as provas e as apostilas que eram entregues aos alunos. E hoje em dia é tudo impresso e xerocado. Ainda tem mais, técnico de conserto de eletrônicos, tem também a profissão de parteira e tem também vendedor de porta a porta. Ainda existem sim pessoas que trabalham, mas ela é uma profissão antiga. Outra profissão também é amolador, amolador de tesouro, alicate, ainda existem. Agente de viagens também é uma profissão antiga, mas existe. E vocês podem pesquisar sim e encontrarão diversas profissões antigas que estão extintas ou que praticamente desapareceram. Com o avanço das novas tecnologias, as pessoas acabaram perdendo seus empregos por causa dessa globalização. Mas não só as profissões desapareceram, como surgiram novas profissões, novas funções, novos trabalhos surgiram também. E as pessoas tiveram que se reinventar, aprender novas tecnologias e se adaptar a essas novas mudanças. Agora que vocês já escutaram esse texto, essas informações novas, vamos responder a atividade no livro de História para a classe apenas a página 135. Vamos responder? Livro de História, página 135. Terceiro, pegue seu lápis. Como você imagina que era a vida do camponês? Aquelas pessoas que trabalhavam no campo. Como é que você imagina? É uma resposta pessoal. E você pode colocar como uma sugestão em que o camponês trabalhava no cultivo e colheita de alguns produtos e trabalhava também vendendo esses produtos. É uma sugestão. Construa a sua resposta de acordo com o que você acha. É a sua opinião, ok? Quarto quesito, escreva nas linhas abaixo o nome de outras profissões que você conheça. Também é resposta pessoal. Quais são as profissões que você conhece? Eu trouxe na aula passada uma lista com algumas profissões. Já li para vocês profissões antigas, mas quais são as profissões que você conhece? Você vai colocar neste quarto quesito. A primeira palavra coloque com letra maiúscula e você vai separando as outras profissões com vírgula. Entenderam? E coloque o ponto final. No quinto, qual era o trabalho do rei? Marque a resposta correta. Tem 3 alternativas. Ficar todo o tempo dentro do palácio, fiscalizar e cuidar da justiça com o auxílio dos conselheiros e juízes, ou viajar por todo o reino. Qual era o trabalho do rei? Ele fazia o quê? O fiscalizar e cuidar da justiça. Exatamente, você vai marcar a segunda alternativa, a alternativa do meio. Pinte os quadrados que contêm nome de objetos que ainda predomina o trabalho do artesão. Você vai precisar do lápis de cor para responder. Você vai pintar apenas os quadrados, os retângulos em que aparecem alguns objetos que os artesãos usam. Ele usa sapato? Não. Lápis? Não. Mesa? Sim. Pinta aí o quadrado onde aparece a palavra mesa. Lapiseira? Não. Cadeira? Sim, ele precisa estar a uma mesa sentado para poder realizar o seu trabalho. Pinta também cadeira. Tapete? Sim. Vitrais? Não. E armário? Sim. Essa também é uma resposta pessoal. Caso você ache que algum outro desse o artesão usa, pintem à vontade, tá certo? De acordo com os conhecimentos que vocês têm, você vai pintar esses objetos que os artesãos usam, tudo bem?
E essa foi a tarefa de classe de vocês de hoje. Para casa ficará a página 137. Entenderam? Do livro de História. Agora que vocês já sabem um pouco mais sobre profissões de antigamente, na época em que aconteceu uma bela história em que nós conhecemos até hoje sobre o Natal, o significado do Natal, é a história que você vai conhecer agora. Naquela época também existiram profissões bem antigas e até hoje essas profissões existem. Mas o que significa o Natal? Você sabe qual é o significado do Natal? O Natal é um dos momentos mais importantes para o cristianismo, para os cristãos, pois celebra o nascimento de Jesus Cristo, evento que aconteceu no ano 1 em Belém, na atual Palestina. Comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro, embora não exista nenhuma comprovação histórica de que Jesus tenha de fato nascido nesse dia. Não existem comprovações que mostram que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Alguns historiadores dizem que essa data está errada, mas, para a maioria dos cristãos, é comemorado o nascimento de Jesus no mês de dezembro. O Natal é um período marcado por muitas tradições que incluem as decorações natalinas, uma delas está aqui, a decoração da árvore de Natal, a troca de presentes e a realização da ceia de Natal. No aspecto religioso, a Igreja Católica também realiza uma missa conhecida como a Missa do Galo. Apesar de ser uma festividade cristã, o Natal também é celebrado secularmente como um momento de ressaltar valores como união e o amor. Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro, será? Os historiadores não possuem nada que possa comprovar a data do nascimento de Jesus Cristo. Sendo assim, não é possível afirmar se ele nasceu ou não nesse dia. Não há comprovação. O que sabemos é que no final do século II, o Natal não era celebrado e os cristãos não acreditavam que o nascimento de Jesus tinha acontecido em 25 de dezembro. Um relato do ano 200 de Clemente de Alexandria fala que os cristãos da época debatiam o nascimento de Jesus e defendiam que ele tinha nascido em datas como 15 de abril ou 21 de março, por exemplo. Foi no decorrer do século III ou IV que o dia 25 de dezembro consolidou-se como Natal e um festival pagão dos romanos por ter relação com isso. Os historiadores não têm como assegurar, mas a teoria mais aceita hoje é que aponta que o surgimento do Natal foi uma resposta da Igreja à popularização de um festival em homenagem ao Sol Invencível e à Mitra, dois deuses adorados pelos romanos. Esse festival foi criado em 274 pelo imperador Aureliano e era realizado no dia 25 de dezembro. Com essa celebração, era bastante popular entre os romanos, acreditava-se que a Igreja Católica tenha tornado o dia como a data de comemoração do nascimento de Cristo. Tratava-se de uma parte de uma estratégia para enfraquecer o paganismo e conquistar fiéis, mostrando à população que naquele dia não era celebrado o Sol Invencível ou Mitra, mas sim o nascimento de Jesus. Acreditava-se também que o ponto de partida para comemorar o Natal em 25 de dezembro foi uma determinação do Papa Júlio I em 350. Inclusive, o primeiro registro escrito a respeito do Natal, enquanto festividade do dia 25 de dezembro, remonta a 354 em um calendário produzido por Fúrio Dionísio Filócano. E essa história aconteceu há bastante tempo atrás, há muitos séculos atrás, e até hoje, para os cristãos, a data do nascimento de Jesus se deu no dia 25 de dezembro, embora não haja comprovação pela história. Certo, turma? E esta foi um pequeno resumo sobre a história do Natal. Só que as tradições natalinas têm algumas coisas, alguns símbolos que fazem parte do nosso Natal. O presépio é um deles. O presépio é aquela representação em escultura do nascimento de Jesus em uma manjedoura de acordo com a Bíblia, que mostra que Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar muito simples, onde ele estava rodeado de animais em que havia Maria e José. E esse presépio ele é construído colocando as esculturas de cada uma dessas personagens.
A árvore de Natal, também conhecida a nossa aqui, está na nossa parede no nosso cenário. Trata-se de uma prática originária da antiguidade que tornava a árvore como parte importante dos rituais religiosos. Esse símbolo atual provavelmente inspirou-se em uma celebração dos nórdicos antigos. Nessa festividade nórdica, um pinheiro era utilizado como decoração, sendo um importante símbolo da fertilidade. Para os nórdicos, a árvore chamada de Julgrán relacionava-se como um símbolo importante da cosmologia daquele povo. Aqui no Brasil, a prática de montar a árvore de Natal, de acordo com a nossa tradição, deve ser iniciada no dia 30 de novembro, momento em que é iniciado o advento do calendário litúrgico do cristianismo. A árvore deve permanecer montada até o dia 6 de janeiro, conhecido no cristianismo como o Dia de Reis, quando se dá o início do tempo comum do calendário litúrgico. E depois vem a história do Papai Noel, que é uma figura muito simbólica e realiza distribuição de presentes na véspera de Natal, como vocês conhecem a história, que é um bom velhinho que sai distribuindo pelas casas das crianças, entrando pelas chaminés e colocando lá um presente para cada criança, que é uma história bastante conhecida, bastante antiga. E ele sai sobrevoando pelas ruas do mundo inteiro nos seus trenós, puxado pelas renas, como vocês conhecem. Muito bem, minha gente, vocês sabem também que no nosso Natal várias coisas fazem parte, como os sinos, tem o presépio, como eu expliquei, a árvore de Natal, as luzes natalinas, a vela. Então, tudo isso são símbolos natalinos em que nós decoramos a nossa casa, celebramos a união, o amor, o nascimento de Jesus, que é o motivo principal para os cristãos comemorarem o nascimento de Cristo. E para você, o Natal representa o quê? Eu espero que o Natal de vocês seja um Natal maravilhoso, que todos tenham muita saúde, que todos tenham um ano com muitas felicidades. Agora, para nós findarmos a nossa aula de história, o que é que nós vamos fazer agora? Você vai fazer junto comigo uma atividade que será para casa, mas, como eu expliquei, ela é opcional. Se você não puder fazer, não tiver os materiais, não se preocupe. A sua atividade de casa será uma pintura que eu já enviei para a agenda. Tudo bem? Vamos começar. Só lembrando, tá? A tarefa de casa de vocês hoje será no livro de História, página 137. Tem somente uma pergunta, um desenho e algumas coisas para vocês completarem embaixo. Tudo bem? Vamos agora para a nossa arte de hoje. E o que é que nós vamos precisar fazer? Eu vou ensinar a vocês a fazerem um pinheiro, exatamente, uma mini árvore de Natal para você decorar a sua casa. Você precisará do círculo e agora nós vamos fazer o quê? Cobrir este círculo com o papel verde. Você pode pintar, você pode colocar papel crepom, passar o giz de cera, então é a critério de cada aluno. Então vamos agora cobrir o nosso círculo. E agora o nosso círculo está coberto com verde. O que é que você vai precisar? Fazer exatamente um recorte. Eu colei com a cola bastão, já que é papel. Então, a cola bastão, ela já aderiu bem. Você vai precisar fazer um recorte aqui até o centro do seu círculo. Assim. Faz o recorte. Estão vendo? Você vai agora puxar para cá e fazer uma espécie de cone, pois a nossa árvore realmente ela tem o formato de um cone. Se for preciso, você vai recortar o excesso de papel. Entenderam? Então, vamos lá. Olha só o que eu precisei fazer. Tá parecendo um Pac-Man assim, não é? Pois é. Agora você vai virar assim, vai juntar estas partes e grampear ou colar. Vai ficar como se fosse um chapéuzinho de aniversário. Vamos grampear aqui ou colar de acordo com o que você tiver. Ficando desse jeito aqui, parecendo realmente um chapéu de aniversário. Mas aí não é um chapéu de aniversário. Agora com o papel crepom, eu estou usando aqui a cor dourada.
você vai rasgar pequenos pedaços, vai amassar para fazer as bolinhas e decorar a nossa árvore. Faça pequenas bolinhas colocando a parte dourada para dentro. Se você não tiver essas bolinhas, você pode usar miçangas, você pode usar bolinhas de outro tipo de papel, então é à vontade, tá certo? Você vai colocar as bolinhas aqui de acordo com o papel que você tiver na sua casa. Decore à vontade com as cores que você tem também. Agora com a nossa mini árvore com as bolinhas já coladas, vamos colocar a estrela para finalizar. Eu coloquei o papel dourado um por cima do outro. Recortei para a estrela ficar com o mesmo tamanho. E aí depois eu vou mostrar só a pontinha, tá certo? Você sabe como é que a câmera fica por causa do amarelo. Coloquei assim as duas, uma por cima da outra. Vejam só, está do mesmo lado. Tá parecendo uma estrela de xerife, sabe? Só que a parte de baixo eu não colei, pois eu vou colocá-la aqui acima da nossa árvore, certo? Eu vou colocar um pouco de cola. Eu gosto de usar muito a cola de silicone, porque essa cola ela pega mais rápido. Agora eu estou usando a silicone fria, não é a silicone quente, aquela que pode provocar queimaduras, que não é recomendado para vocês crianças usarem, tá? Que é muito perigoso. Vamos colocá-la, portanto, aqui na parte de baixo da nossa estrela e assim prender na nossa árvore para finalizar o nosso trabalhinho manual. Está pronta a nossa mini árvore. Vou colocar longe para a nossa câmera não ficar azul, tudo azul. Olha a nossa mini árvore. Você vai fazer de acordo com o material que você tem na sua casa e não é obrigatório. Caso você tenha, faça e compartilhe a foto lá no aplicativo, que eu gosto muito de ver os trabalhinhos de vocês. A nossa aula de história vai encerrando por aqui e eu te vejo já já na nossa aula de português. Então não vai embora não. Fica aqui e até a nossa próxima aula. Até logo!